Eu tinha aproximadamente 3 anos quando esse evento ocorreu. Era 1973 ou 1974, embora eu não tenha certeza da data exata, devido à minha idade na época e ao fato de que isso não foi, anos depois, grande coisa na história familiar. Nossa família morava em um apartamento pequeno e apertado enquanto meu pai frequentava a Universidade de Indiana. Meus pais eram batistas do Sul. Embora eu tivesse frequentado a igreja até os 3 anos de idade, eu claramente não tinha formado nenhum conjunto de crenças, e o que ocorreu foi desconcertante para mim por anos após o evento, tentando colocá-lo dentro de um contexto religioso. Não me lembro exatamente de tudo com clareza cristalina, como costumam fazer as EQMS adultas. Meu irmão e eu ficamos juntos com nossas camas em lados opostos do quarto. Eu tinha uma daquelas cadeiras de balanço velhas, que tinham vinil nos assentos e pontas afiadas na ponta. Em algum momento da noite, eu caí da minha cama, na perna de madeira afiada, ligeiramente curvada para cima, da cadeira de balanço. Acho que pousei nisto, provavelmente perto da minha têmpora. Assim que caí da cama, me vi atingindo aquilo e pensei, isso vai doer muito. Imediatamente, as coisas se tornaram surreais. A porta do nosso quarto se abriu e uma luz brilhante surgiu, com uma mulher, anjo, entrando para me embalar em seus braços. A luz encheu toda a sala e eu podia sentir sua doçura e amor. Ela estava vestida de marrom ou cinza, de modo simples e tinha longos cabelos e olhos castanhos, cheios de amor. De volta à realidade, meu irmão havia alertado meus pais que eu estava ferido no chão. Meu irmão me disse depois que eu gritei quando caí. Essa mulher, vou chamá-la de anjo, me levou pelo telhado do grande e alto complexo de apartamentos e pelo espaço. Não me lembro do tempo decorrido, mas flutuamos até o hospital, onde me lembro de me ver de cima na mesa de operação. Observei que fui colocado sobre a mesa, com esse cobertor pano de contenção do tipo triangular sobre mim. O pano foi do lado esquerdo do meu corpo para o meu lado direito, mas não cobriu o meu ombro direito. Era um pano triangular que, em vez de um cobertor retangular, que ia até os ombros até o pescoço, se colocado corretamente. Eu acredito que eu tinha uma alça no topo da minha cabeça. Meu entendimento na época era que isso era para me manter contido enquanto eles davam pontos. Ela e eu olhamos para o meu pequeno corpo. Eu não acho que inicialmente entendi que era eu que estava ali. Então, instantaneamente, bati para o lado direito do meu corpo e vi o ferimento sangue, machucando minha cabeça. Não me lembro dela dizendo nada ou mesmo estando comigo daquele ponto em diante. Lembro-me de ver meu pai do lado de fora, em uma sala de espera, pegando algo como um café de uma daquelas máquinas de venda automática dos anos 60, do tipo que vende café ou cigarros. Então me lembro de ser trazido de volta no meu corpo e ver e sentir meu pai fazendo cócegas nos meus dedos expostos ao pé da minha cama, mesa de operação ou o que quer que fosse. Acordei e fiquei muito irritado por não conseguir me mexer e ele estava me fazendo cócegas. Eu não pude deixar de rir. Eu não sabia explicar o que tinha acontecido, eu não vi Deus ou Jesus ou aprendi nenhum conhecimento especial, neste ponto. Após o acidente, eu contava para minha família que o Manjin havia me levado ao hospital, e eles estavam muito perplexos. Isso foi muito antes do livro de Raymond Moody ser lançado, então eu provavelmente soava como uma criança confusa, eu era o mais novo. Insisti que tinha sido salvo levado por uma mulher que me lembrava minha professora da pré-escola, pois essa era minha única referência naquele momento. Eles ficavam me dizendo que eu estava muito confuso, que nenhuma mulher tinha estado presente, e que meu pai tinha me levado para o hospital, mais ninguém. Por alguns anos após este evento, eu tive visões de ter vivido antes, e realmente ver 2 mulheres acima de mim, falando sobre minha morte, como se tivesse sido em guerra. Elas estavam vestidas com roupas do tipo de 1940. Anos mais tarde, eu saberia que meu tio havia sido morto em uma batalha na Coreia em 21 de outubro de 1950 e comecei a me perguntar se eu era ele ou se estava de alguma forma conectado. Ainda criança, crescendo, eu continuamente perguntava ao meu irmão mais velho sobre o evento da minha queda.
Também continuei a perguntar geralmente de onde eu tinha vindo, pois não me sentia dessa época, mas tinha vivido antes. Ele era cerca de 7 anos mais velho que eu, e continuou me assegurando que eu nasci de nossa mãe e nosso pai. Eu também senti uma luta constante na minha cabeça, entre o bem e o mal, que às vezes é um sintoma de psicose, como se demônios e anjos estivessem brigando pela minha alma. Eu tinha certeza de que já tinha vivido antes e foi concedida esta vida como uma renovação e alguém ou alguma coisa, estava lutando por mim. Eu nunca resolvi essas questões de por que eu achava que tinha vivido antes, o que o evento significava, quem era a mulher ou qualquer outra coisa. Então, anos depois, no início da adolescência ou pré-adolescência, meu pai tornou-se psicólogo, e eu vi um livro chamado Life After Life, de Raymond Moody. Eu li de capa a capa e comecei a perceber que o que eu tinha era uma EQM e eu não estava sozinho. Comecei então uma busca religiosa de escrever para os Rosacruzes, a Bíblia, mais a sério, e tudo mais, tentando descobrir quais eram todas as respostas, porque não obtive nenhum conhecimento especial durante minha EQM. Com o passar dos anos, comecei a ter visões, difíceis de explicar, de coisas acontecendo antes de acontecerem, como o meu melhor amigo sendo morto em um acidente de avião. Eu sabia disso na última vez que o vi, que algo estava prestes a acontecer. Eu tinha sonhos de eventos particulares e estava muito perturbado, enquanto seguia com a vida, me alistei no exército, me graduei, me casei, me divorciei, tive filhos. Mas sempre senti a presença dessa mulher, anjo, em minha vida, embora às vezes eu fizesse coisas mais. Por volta dos 30 anos e até hoje, atualmente 43, aproximadamente a cada 5 anos, ouço meu nome ser chamado em voz alta por ela ou sinto a presença de algo neutro em minha vida, como um observador. Nenhuma informação especial é transmitida, parece ser mais um lembrete. Em algumas ocasiões, eu literalmente me sinto sendo seguido, mas geralmente eu sinto apenas ela, me observando, me deixando cometer erros. Principalmente, eu sinto vibrações boas sobre coisas ou pessoas, mas às vezes, eu posso sentir o mal real nas pessoas, como um cachorro que conhece a personalidade de alguém uma vez que a cheira. Estou muito sintonizado com o que as pessoas são por dentro e, muitas vezes, posso dizer se estão muito perturbadas ou, inversamente, se estão muito felizes e espirituais. É uma coisa sem julgamento, e eu não sinto que posso necessariamente ajudá-los, além de ser legal e amoroso. Cerca de 1 ou 2 anos atrás, comecei a ter sonhos muito premonitórios, ou sentimentos, é difícil descrever, de eventos que ainda vão acontecer. Certa noite, eu estava na cozinha e tive uma sensação esmagadora de desgraça e tristeza em relação a um colega de trabalho em outro estado que eu não conhecia bem. Eu sabia que ele ia morrer, e que havia sido tomada a decisão de que era a hora dele. Esta foi uma quarta-feira à noite. Na sexta-feira, soube que ele havia se abreviado a própria vida na quinta-feira. Até hoje, acredito que no momento, quarta-feira, quando senti aquela sensação, como se passasse diante dos meus olhos, como um sentimento, enquanto eu estava na cozinha, foi quando ele decidiu que ia acabar com sua vida, no trabalho. Ele fez isso na manhã seguinte. O momento em que senti isso, essa tristeza, é exatamente quando, de alguma forma quântica, ele decidiu fazê-lo. Houve outras coisas desde a infância assim, muitas para notar, a maioria delas mesquinhas, mas todas parecem surgir do meu tempo longe do meu corpo, simplesmente sendo uma alma. Eu me converti ao Islã antes de 11 de setembro de 2001, e pelos próximos anos tentei entender as 3 grandes religiões, e simplesmente percebi que o caminho sufi, que incorpora os ensinamentos de todos os profetas, como parte do sistema geral de crenças do Islã, e enuncia os ensinamentos de Isa, Jesus, é o melhor para mim. Não afirmo saber todas as respostas, mas mesclo todas as 3 tradições religiosas no caminho sufi e trabalho para seguir os 10 mandamentos e a palavra de Deus, Allah, em minha vida diária, como faço de maneira imperfeita. Não sou um bom muçulmano, mas também não era um bom cristão, ao contrário, sou um trabalhador em andamento. Acredito que todos nós temos 2 caminhos na vida que podemos seguir, um do mal e outro do amor e do bem,
e tento fazer o último todos os dias, por mais difícil que seja. Eu tive sonhos com o inferno, e até vi o que pode acontecer lá, como com Saddam Hussein, e que o inferno é um lugar que você nem gostaria que seu pior inimigo fosse. Espero que eu veja esse anjo novamente algum dia, e que eu possa entender tudo isso. Espero que ela me explique tudo, mas até então, sei que não tenho todas as respostas, e que a religião, como expressa hoje, não capta a essência de Deus, Allah, ou de seus profetas. Para mim, Isa de Jesus, que a paz esteja com ele, é basicamente um avatar enviado por Allah, e todos nós estamos em algum tipo de simulação, onde somos testados quanto aos nossos corações.